Deus seja louvado. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que guardam as fiéis palavras deste livro, a Bíblia Sagrada, pois o tempo já está próximo e eu estou aqui nessa noite somente para te alertar. Para te alertar que estamos vivendo os últimos dias na face da terra, antes da vinda de Cristo, e é tempo dos homens se prepararem. Por isso arrependei-vos de vossos maus caminhos e se converta, pois o tempo do Senhor aqui na terra está se esgotando. O relógio do Senhor está na contagem regressiva. Eu estou pregando a palavra do Senhor para te alertar, mas muitos, infelizmente, nos dias de hoje não conseguem dar ouvidos, porque a Bíblia diz que quando fosse chegado os dias da vinda de Cristo, não haveria mais fé na face da terra. Os homens dariam ouvidos a mentiras, mas não dariam ouvidos à verdade, que é a palavra de Deus. Então é isso que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, e é isso que nós estamos vendo neste exato momento. Uma geração rebelde onde os seus prazeres são muito mais importantes do que fazer a vontade do Pai. E naquele último dia todos vão querer a salvação, mas amaram mais o mundo, amaram mais e serviram a criatura do que o Criador que criou os céus e a terra. É tempo de você se arrepender. Já parou para pensar para onde está caminhando a tua alma? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, e para quem será? Assim é todo aquele que permanece fazendo a vontade do mundo. Se você permanecer na vontade dos seus prazeres, esses prazeres eles vão te levar à condenação, segundo a palavra de Deus. Porque as obras da carne, ela traz morte. As obras infrutuosas do pecado, ela te traz morte. Essa noite você despreza a palavra de Deus, porque você está distante de Deus. Porque Jesus Cristo, ele diz: aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas os que não são, esses não dão ouvidos. Jesus Cristo, ele diz: aquele que rejeitar a minha palavra aqui na terra, aquele que me desprezar e desprezar a minha palavra aqui na terra, eu no último dia o desprezarei diante do meu Pai, diante dos santos anjos. A palavra de Deus não é para agradar o homem, mas para trazer salvação para os homens. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação do Evangelho. Então é pela loucura da pregação. Você acha loucura? Então é por essa loucura que Deus, ele vos salvará. Porque você não tem força para buscar a Deus, não vai para a igreja, não quer mais saber de orar. E é por isso que Deus, nos últimos dias, ele tem levantado os servos dele para ir para as ruas, para anunciar a palavra dele. Sabe para quê? Para que no último dia você não venha falar: ah, mas eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar, ah, Senhor, eu não sabia. Então, para que os homens não venham ter justificativa diante de Deus, não venham se justificar com as suas próprias palavras, a palavra de Deus está sendo pregada. Então, naquele último dia, aquele que não estiver encontrado fazendo a vontade de Deus, aquele último dia vai ser um dia de desespero. Vai ser um dia de desespero, de ranger de dentes, um dia terrível, porque você vai ver todo aquele que permaneceu na vontade de Deus sendo salvo, e você olhando para sua alma sendo condenado. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Porque é isso que nós vemos. Ah, eu acredito em Deus. Todo mundo acredita em Deus. Uma pequena minoria que não acredita em Deus. Mas a Bíblia diz, no versículo 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Todo mundo acredita em Deus, mas acreditar em Deus não vai te trazer a salvação da tua alma. Você ter Deus no coração, todo mundo diz que tem Deus no coração, mas há uma geração de homens que amam a mentira, que amam palavras torpes, que é palavra de xingamento. Ficam fofocando, ficam fazendo tudo quanto desagrada a Deus. Usa a boca para fumar, para se embriagar, para mentir e para poder xingar. Mas todos dizem que tem Deus no coração. Se perguntar quem tem Deus no coração, todo mundo fala que tem. E não tem vergonha de mentir.
Porque Deus, Ele não habita em templos imundos. O corpo do homem é o templo, para que o Espírito Santo venha morar. A casa de Deus é o corpo do homem. Mas se o corpo, ele é usado para as imoralidades, para as obras pecaminosas, Deus não está nesse corpo. Eu sinto muito te dizer, você fala que tem Deus no seu coração, mas se sua boca serve para fofocar, para mentir, para xingar, se seu corpo é um objeto de pecado, Deus, ele não está habitando nele. E para que Deus venha habitar, você precisa se arrepender. Você precisa arrepender, porque o reino de Deus é chegado. E não vai ser salvo os homens por acreditar em Deus, e não vão ser salvos os homens por serem generosos. Ah, mas eu sou generoso, eu ajudo o meu próximo, eu dou cesta básica. Isso daí não compra a salvação. A salvação é um dom de Deus, é uma graça de Deus, não está nas mãos do homem. Ah, eu vou dar uma cesta básica, eu sou bom de coração. Se fosse assim, todos seriam salvos, porque todos fariam boas obras. Até os espíritas, os macumbeiros seriam salvos, porque eles fazem muito mais boas obras do que a igreja de hoje. Porque essa igreja de hoje já se acovardou. Ela não pega o dinheiro que era para ser para os órfãos e as viúvas, os que necessitam, e ajudam eles, não. Ela pega esse dinheiro para seu conforto e para viver na mordomia. E é por isso que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você pode ter fé, pode acreditar em Deus, mas se você não tem as obras, se você não tem obra de buscar fazer a vontade de Deus, de aceitar Jesus Cristo, sua fé é morta. Como diz aqui a palavra de Deus, a fé sem as obras, ela é morta. A fé, você acreditar em Deus e não fazer nada, não buscar o reino dos céus, não serve para nada. Você tem uma fé morta. Versículo 20. Mas o homem vão queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão, ele teve fé, ele acreditou em Deus, ele acreditou que Deus, ele proveria para ele o sacrifício, porque Deus mandou que Abraão subisse no monte para poder colocar o seu filho como um sacrifício. Abraão, ele teve tanta fé em Deus que ele chegou a colocar o seu filho sobre uma pedra, amarrou ele, pegou ali então uma faca para poder ali sacrificar o filho dele. Mas Deus, ele disse para Abraão que não fizesse aquilo, porque Deus já havia provido o cordeiro do sacrifício. Então quando Abraão olhou para o seu lado, o cordeiro estava ali, porque Deus viu a fé de Abraão, viu a fé dele, e Deus, ele proveu. Então não adianta só acreditar em Deus, você tem que acreditar em Deus e tem que confiar nele também. Você tem que acreditar em Deus, mas você precisa fazer a vontade de Deus. Todos falam que creem em Deus, mas acreditar em Deus não significa ter a salvação. Acreditar em Deus não significa que herdará a salvação. A fé sem as obras, ela é morta. A fé sem as obras, ela não serve para nada. Aí eu te apresento a minha fé, você me apresenta as suas obras. Ah, eu faço obras boas. Aí eu digo para você que eu tenho fé. Isso não serve para nada, porque a fé sem as obras, ela é morta. Eu preciso ter fé e também ter as obras. Você tendo as obras e eu tendo a fé não serve para nada. É tempo de você arrepender da sua incredulidade. Você dizer que acredita em Deus é uma coisa, mas você fazer igual Abraão fez, pegar o filho dele e colocar ali como um sacrifício, matar o filho, por amor a Deus, tendo fé em Deus, é outra coisa. Abraão fez isso, colocou o filho dele sobre a pedra para sacrificar o filho dele, porque ele tinha fé em Deus. E quando ele fez isso e colocou o filho dele e ele ia matar o filho dele, Deus, ele falou: Abraão, não faças isso, porque eu já providenciei o cordeiro. Abraão olhou para o lado e viu ali o cordeiro que Deus tinha providenciado para o sacrifício. Então agora, Abraão, por acreditar em Deus, ele não precisava mais matar o seu filho. Isso é fé com as obras. Ah, eu acredito em Deus, mas você não confia em Deus, porque se você confiasse em Deus, você entregaria tudo na mão dele. Você entregaria sua vida nas mãos de Deus para que ele guiasse.
É tempo de você acreditar mais em Deus. Ter fé em Deus é você confiar nele. Não é você dizer da boca para fora que acredita em Deus, mas quando chega num ponto final, você não confia nele, você não deposita nas mãos de Deus a sua fé. Não sabeis vós que os incrédulos, ou seja, os incrédulos são os que não têm fé. Não sabeis vós que os incrédulos não hão de herdar o reino dos céus? Arrependei-vos, pois o tempo do Senhor está aí, acabando. Está chegando o grande dia da vinda de Cristo. E muitos naquele dia vai chorar, vai prantear, porque não vai haver mais esperança para você. A esperança que você tem é agora, somente agora. Amanhã pertence a Deus. Você não sabe o que amanhã vai acontecer. Por isso, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a tua justiça e as demais coisas, Deus, Ele vos acrescentará. Buscar Deus em primeiro lugar, não buscar em primeiro lugar o alimento, não buscar em primeiro lugar a alegria, a paz, não. Busca a Deus, e todas essas coisas que você necessita, Deus, Ele vos acrescentará. E que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, nossa, deixa.